Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa Visão Sistêmica. Esse programa que leva até o seu lar as constelações familiares de Bert Hellinger, através da Vivo IGTV canal 239, Oi Sky canal 28, Claro e via Embratel, canal 3 para o Brasil. São Paulo tem ainda a TV aberta, canal 9, ainda temos Guarulhos, a NET no 3, canal 3, e aí? Visão Sistêmica mais uma vez dentro do seu lar, hoje com o convidado René Schubert, onde nós temos uma história, eu tenho uma história de gratidão a ele, e ele também é um desses companheiros que faz toda essa membrana maravilhosa das constelações familiares. Constelação familiar é uma das técnicas, terapêuticas criadas pelo Bert Hellinger, que se transformou hoje numa grande filosofia. Está aí o grande alemão Bert Hellinger, criador das constelações. Inicialmente cria ele através dos grupos terapêuticos aos quais ele formou na Alemanha. Ele foi padre, foi ex-combatente de guerra, missionário, e depois ele se casa pela segunda vez com Sophia Hellinger, que hoje é a grande CEO da Hellinger Schule, a escola Hellinger. Está aí, criadora também do método, de uma das vertentes da constelação, o Cosmic Power, uma visão mais espiritualista, A Sophie trouxe isso. Eu tive a oportunidade de estar com ele, com o Bert Hellinger, e o meu convidado também, o René Schubert, também teve com o Bert Hellinger, um pouco mais novo, né, René? Você já está bem novinho. Quantos anos aí? Putz, isso foi em 2011. Uhum. Acho que eu estava com 36, por aí. Ah, que legal. Bom, hoje a gente vai bater um papo aqui com o René Schubert nas constelações familiares, numa longa trajetória e caminhada. Hoje ele vem falar do lançamento do segundo, o segundo volume do livro dele, Detox da Alma, maravilhoso, com uma equipe, com mais 9 facilitadores. E o Visão Sistêmica leva para o seu lar as filosofias hellingerianas, da constelação familiar. Então, qual é o nosso conselho aqui, sempre que você nos assiste? Se você tiver contato, alguém te chamar, olha, vem conhecer a constelação familiar, vem ver como é que é essa técnica terapêutica, vá. Não tem nada a ver com religiosidade, não é nenhum tipo de confraria, não. É um movimento aberto de cura da alma, cura do espírito no sentido amplo, da cura da sua essência, porque vai te conectar aos teus ancestrais, vai trazer muitas surpresas bacanas para a sua vida, para a sua conduta, para o seu propósito de vida e principalmente para as suas relações. A constelação familiar, ela acaba indo e se desenvolvendo por várias áreas. Depois da constelação criada pelo Bert Hellinger com o objetivo de atender pessoas, ele conhece Gunther Werber e acaba desenvolvendo as constelações organizacionais. Depois, junto com Marianne Frank, as constelações pedagógicas complementadas pela Angélica Olvera. Depois disso, outros facilitadores criam movimentos um pouco mais afastados, as estruturais. Depois o juiz Sam Storr, que traz as judiciárias. Na área veterinária, eu e o Marcos Fernandes acabamos desenvolvendo também um protocolo para isso. Na saúde, aqui no Brasil, com o Renato Chan, já existia lá atrás o Rudy Rugol. Faltou alguma, René, de constelação? Nós temos algumas iniciativas voltadas para a social, a comunitária. Mas aí não temos um nome específico. Um nome específico, mas ela se abriu. Sim. Então, constelação foi isso, Ela acabou vindo pelo Bert e ficando aí com esse movimento filosófico maravilhoso. René, primeiro, gratidão pela sua disponibilidade. A gente está aqui mantendo 1 metro de distância, 1,40 m medido, dentro de um estúdio que também, o Lucas, aliás, gratidão, Lucas, pela mesa. Evandro, gratidão por estar aí também na técnica. Gratidão ao Fernando Mauro, nosso presidente, e a todos que nos permitiram estar aqui até hoje. E aí, a gente está fazendo esse programa na época de coronavírus, na época do isolamento, e vamos falar um pouco
de toda essa história, né? René, como é que você vê e o que impactou na sua vida esse isolamento? Existe o fato de ter sido repentino, ter sido surpresivo. Nós vínhamos acompanhando as notícias desde dezembro, janeiro, mas havia aquela coisa de, mas isso tá lá, né? Tá lá longe. É chinês. É chinês. É chinês. Mas foi chegando aqui, né? E logicamente a gente ouviu primeiro o fechamento do Louvre em Paris, na França, depois os aviões que foram cessando o movimento. Conforme foi chegando aqui, percebemos então os protocolos, né, de cuidado, de isolamento, de quarentena. E, bom, mudou tudo, né? Mudou a forma de trabalhar, mudou a agenda, os eventos. E sim, houve um período aí de... Não, peraí, como que a gente vai fazer isso? É um período meio que choque-transe, né? Não vou dizer que eu entrei no trauma, né? Porque talvez havia já um olhar para isso, havia já um planejar. Alguns colegas nossos também já estavam, né, trabalhando, planejando isso. Então, logo de início, né, no local onde eu faço os workshops no Instituto Tadashi Kadomoto, aquela coisa, e aí, vamos fazer essa semana ou não vamos, workshop? Isso era bem no comecinho. Bem no começo, Não, vamos suspender. E aí, batata, passaram 2 dias, já tinha o protocolo de isolamento. Suspensão para mais de 10 pessoas. Então foi bom, né? O Brasil, São Paulo, teve uma postura realmente de isolamento. Eu gosto da palavra recolhimento. Né? Melhor. Um recolhimento social, sim. Né? Alguns profissionais terapeutas estão utilizando isso. Sim. É muito interessante como na Alemanha, na Áustria, estão debatendo essa questão dos termos, porque distância social, isolamento social impacta... Exclui, impacta, isola. E o que nós precisamos nesse momento é cada vez mais termos esse movimento, né? Através da compaixão, através da compreensão, através da fraternidade e da caridade, né? Eu acho que a constelação familiar, ela trouxe para quem já está no movimento, né? Acho que essa capacidade de recolhimento, ela fica menos impactante quando você não tem tantas questões interiores. Quando você já medita, quando você já é um ser mais trabalhado internamente, não tem julgamento, não é porque um é melhor do que isso. É que com a constelação familiar, esse movimento e qualquer outro movimento filosófico de consciência, te traz uma facilidade para esse recolhimento, né, René? Sim, com certeza. E é o que temos visto, né, nas várias lives, né? Aqui a gente está ao vivo mesmo, né? Nós já dois, mudou, né? Mas a gente tem visto muitas lives, as pessoas indo, né, para o Instagram, para o Zoom, para o Hangout. Isso. E nessas várias lives, muitos colegas nossos, eu, você, falando da importância do aterramento. Né, de você se centrar e não fugir do que está acontecendo, mas encarar isso que está acontecendo. Quer dizer, é fato, né? Estamos numa situação de emergência, de cuidado comigo e com o outro, né? E sim, a gente vai desenvolvendo junto, né, em conjunto, protocolos de cuidado, né? Então, se o comércio for abrir semana que vem, né, provavelmente vai ser gradativamente, vão ter uma série de protocolos de segurança. Os atendimentos, pelo menos em meu consultório, não estão acontecendo, nós só estamos fazendo as videoconferências, mas provavelmente quando isso voltar também, álcool gel, lavar a mão, distanciamento. O consultório já tem um certo distanciamento. Sim. Agora, os grupos, por exemplo, de constelação familiar, eu acredito que vai levar mais tempo, talvez... até mês que vem. Eu acredito que realmente a gente vai ter que ter um protocolo bem rígido, né? E principalmente pelos cuidados, né? Bom, a gente trabalhou, eu pelo menos tinha uma dificuldade enorme de trabalhar EAD, de trabalhar online. Eu fazia alguns atendimentos online, mas vou confessar com um certo incômodo, como acho que para vários profissionais que não são tão digitais. Você é bem mais novo, mas eu sou década de 60.
Eu morro de inveja da minha netinha de 4 anos, que pega o celular e simplesmente pelo reflexo ela sabe qual é a senha, né? Aquela senha traçada. Então, a intimidade que essa garotada tem com o EAD e com a coisa, mesmo grandes instituições como a própria Hellinger, né? Teve que se envergar ao EAD, se envergar ao novo, né? Vamos colocar assim, trabalhar a linguagem do Bert, o quanto a gente tem que ser fiel ao novo, fiel a tudo que nos guia, o que guia a sociedade. René, como é que está sendo você, rapidamente, como você falou, ter que se digitalizar do dia para a noite ou da noite para o dia? Como é que você conseguiu fazer isso? Como é que você está lidando internamente? Como você, sim, eu tinha uma resistência, eu tenho uma resistência, né? Até então eu não tinha nem feito o meu cadastro no EPSI, né, do Conselho Regional de Psicologia, que é para atendimentos à distância. Com essa questão do protocolo, eu acabei fazendo meu cadastro, sim, porque estou também atendendo via videoconferência. Né? Isso foi liberado pelo Conselho Regional de Psicologia, outros conselhos de saúde também, porque é uma necessidade. E aí, logicamente, rapidamente, baixar uma série de aplicativos para disponibilizar isso. Sim. Na parte de psicologia, eu vejo a videoconferência como uma orientação, como um aconselhamento. Eu ainda tenho uma certa dificuldade em verificar um aprofundamento, sim, como, por exemplo, numa psicanálise. Porque presencial, na psicanálise presencial. Nós trabalhamos com a transferência, nós trabalhamos com o vínculo, com o encontro. Isso. Então, isso é uma coisa que, assim, eu não estou descartando, mas, assim, claro, ainda está em debate. Tá. Ainda estamos refletindo isso. Mas, como você sabe, nós tínhamos muitos grupos de estudo, tanto da Hellinger quanto outros, voltados para a leitura de obras e tal. Então, certas ferramentas online eu já conhecia. Você já estava familiarizado. Eu já estava familiarizado. Então, o próprio grupo de estudos de constelação familiar e direito sistêmico, que foi inaugurado aí pelo Hamilton, sim, pelo Renato, pela Alice. Dilena Freire tem um papel, sim, bacana nisso. Sim. Aliás, um beijão para a Dilena. Né? Ela ajuda a coordenar junto com a Larissa. Isso. Quer dizer, ele continua. Né? Tá. Então, toda terça-feira, 8h30, estamos lá reunidos. Né? Então, somos um grupo bastante rotativo, é aberto a quem tiver interesse. Atualmente a gente está lendo o livro Olhando para a Alma das Crianças. Que é lindo. Né, do Bert Hellinger, voltado para a pedagogia sistêmica. Isso. E também o olhar sobre as crianças. Né, como a constelação familiar olha para a criança e, logicamente, para o casal, né, para os pais. Então, essa ferramenta eu já dominava e essa ferramenta está sendo utilizada sim. Né? Eu hoje, amanhã, vou ter grupos de Zoom parecidos com as lives do Instagram, só que dessa vez eu tenho esse bate-bola junto com você. O interativo, O interativo. Então vamos estar em 4, né? Então 4 profissionais podendo falar sobre um tema. E, logicamente, como estudo, é legal. Como EAD, é legal. O que pega aí é, de repente, uma formação. Tá. Né? Eu acho que aí é um outro assunto. Eu quero trazer uma coisa para cá, né? Porque eu sempre gosto, né? Eu acompanho o René sempre nas redes sociais e gosto desse centro que ele traz, né, para as histórias. Ele também é um hellingeriano lá nato, né, com vários contatos, por ser alemão também. E ele traduz, eu acredito que traduz melhor a fonte, né? E também o fato de o René é totalmente imparcial em relação a escolas ou tendências, que a gente sabe que todo movimento tem uma tendência. Mas é por isso que hoje eu guardei essa pergunta para você. René, quanto é importante nesse momento agora de recolhimento nós abrirmos canais para que as pessoas também, porque a gente está muito nessa série de lives, né? Todo mundo live. Eu, semana passada, fiz 5 lives, 6 lives na semana, e já decidi fazer 1 ou 2 só, e pronto, que acho que é muita gente falando, né, e ouvindo a gente, e pouca gente dando esse retorno que você falou. Então, eu quero que você, como facilitador, conhecedor desse campo, e como psicólogo,
diga algo da importância de ouvir essas pessoas que estão, sim, isoladas no recolhimento. Isso foi uma coisa que veio muito forte, Genésio. As primeiras lives que eu participei, porque antes dessa crise, antes da pandemia, eu nunca tinha feito uma live. E começou com um convite de colegas e convites de pessoas que eu nunca tinha conhecido. Nem visto. Nem visto. Que legal. Né? Pessoas que, de repente, viram o seu programa, sabiam quem eu era, pessoas que, de repente, assistiram uma live e falavam, pô, você gostaria de... E aí eu percebi exatamente isso que você está falando. Como esse momento de pandemia abriu portas para que chegássemos em outros ambientes. Porque, querendo ou não, eu estou aqui em São Paulo. Às vezes eu dou formações fora, mas assim, a gente fica nos institutos. A tua base é São Paulo, a gente fica em institutos. Agora, essa coisa do virtual, da virtualidade, do online, ela realmente ela entra em vários outros locais. Sim. E pessoas têm acesso, pessoas têm a possibilidade de fazer perguntas, pessoas têm a possibilidade de, talvez, perder certos preconceitos que tem em relação à constelação familiar, né? A esse nome, né, que remete, às vezes, à astrologia, remete ao esotérico, né, ao místico. Ao místico, que a gente sabe que não tem nada a ver. Né? Não tem nada a ver. E, recentemente, inclusive, na live junto com uma colega, a gente falou das bases dentro da filosofia e da psicologia para as constelações familiares. É basicamente psicologia. Eu posso garantir a você que está em casa, para quem conhece um pouco de psicologia ou não, você vai ver que os grandes autores, os clássicos de psicologia, estão nas teorias da constelação. Arthur Janov, Virginia Satir, Milton Erickson, Eric Berne, quem mais? Fala aí, me ajuda aí que tem... o Levi Moreno, psicodrama. Tem, enfim, a gente tem Stanislav Grof. Sim, a gente tem a Lelis e a Cades, né, da terapia familiar sistêmica. Exatamente. Até a Schoenfelder. Isso, a grande alemã, até a Schoenfelder. Schoenfelder. Eu falo Schoenfelder, porque a minha pronúncia em alemão é péssima. Mas ela até foi quem fez todo o protocolo alemão de cuidados a crianças especiais, né? Ela foi uma celebridade na Alemanha, na área de psicologia. O Bert se baseou muito bem. O Bert é psicanalista, a gente sabe o quanto tem de Jung, tem Freud, ele pegou muito... Kant, ele tem muita gente na área de psicologia. É óbvio, o que acontece na constelação, telespectador, para que a gente deixe bem claro, e o Visão Sistêmica tem levado muito isso até você. Cada um olha um evento com as suas lentes. Ora, se você é espírita e vai assistir uma constelação familiar, você vai achar que está tendo uma incorporação. Se você é católico, acha que é a manifestação de um anjo, de uma alma ou do demônio. Se você é evangélico, vai achar que é uma menção do Espírito Santo. E aí, cada um leva a sua visão, leva o seu conceito, porque está em você. Aproveito até dizer, para um conceito de psicologia, o que você vê no outro está em você. Então, é disso, simplesmente isso. Mas a constelação, o Bert entrega ela para a comunidade, entrega ela aos humanos como uma ferramenta de psicologia. René, eu vejo muito, né, as tuas lives e a preocupação com a informação, a didática, né, o quanto você já fomentou e já criou e já trabalhou para esse campo, né? Quanto você e o quanto o campo também ele é grato a você, te dando todas essas oportunidades bacanas. Eu quero que você fale um pouquinho disso aqui, ó. Eu sei que você tem toques na alma, olha lá, que eu vou dar para o Criador. Esse foi o primeiro. O primeiro. Aí você tem o Constelação Familiar impressa no corpo, na alma e no destino. E agora, por falha nossa, você me deu um exemplar e eu não trouxe para cá. A gente lançou o segundo volume desse aqui. Segundo volume desse daí. A capa, inclusive, é igual, ela só é mais roxa, mais púrpura. Eu vou pedir para o Lucas trazer, que ficou na minha sala lá fora, na recepção. Se o Lucas puder me trazer aqui, eu tenho gratidão. Mas me fala um pouco de Toques na Alma. Como é que... Tudo começou com esse aqui, né? E Sim. esse é muito interessante porque tem a ver
com nós, facilitadores, nos juntarmos, nos conectarmos, refletirmos, escrevermos. O campo das constelações, ele precisa muito da escrita, né, de trazer isso à tona, né? E aqui fomos vários facilitadores de experiências diferentes, né? Psicopedagogia, psicologia, consultoria, fonoaudiologia. Nós nos juntamos e no nosso trabalho de intervisão, quer dizer, nós nos reuníamos, debatíamos, refletíamos e fazíamos muitas dinâmicas, exercícios, práticas sistêmicas. E a gente começou a anotar essas práticas sistêmicas e aí saiu Traduziram nesse livro. Né? A gente fez um protocolo, né, Tá. para que ficasse bem claro, para que pessoas que são facilitadoras possam abrir isso aqui e falar, ó, isso aqui eu talvez possa aplicar na educação. Tá. Isso aqui eu posso aplicar, de repente, como gestão. Tá. Isso aqui eu posso aplicar no meu atendimento individual. Quer dizer, Que são legal. dinâmicas. Uma transferência de dinâmica a partir da ótica de cada um dos facilitadores. Que legal. Sim. E aí você tem... E aí, logicamente, eu juntei, eu cheguei a publicar alguns artigos na revista da Conexão Sistêmica, né? E eu fui percebendo que eu tinha muito material para, né, trazer para os outros, né? Inclusive aqui tem um artigo voltado para os atendimentos individuais, quer dizer, como levar, né, esses exercícios... Essas técnicas para individuais. Para individual, né? Então eu resolvi fazer uma compilação, né? Tá. Trazendo essa abordagem terapêutica alternativa das constelações para seus vários campos. Então aqui eu falo um pouco de educação, eu falo um pouco da clínica, eu falo um pouco da questão de saúde, da questão de rituais, né? Principalmente quando a gente fala de luto, processos de perda. Então é uma compilação de alguns Super artigos. Importante hoje, né? Super Esse luto, porque nós tivemos várias perdas, né? A gente teve, por muitas vezes, eu quero deixar bem claro, quando a gente está colocando números, ou seja, equacionando morte nesse país e no mundo. Não existe percentual de morte de 0,0 nada, segundo a pandemia e ao vírus, não. Ela pode ser 0,0 nada quando estava na China. Mas se ela atingir um familiar seu, ela vai ser 100, 200 ou 300%, porque vai doer muito. Então, a gente deve não banalizar esse luto, a perda, a morte. É muito importante, desse lugar de compaixão, a gente entender e tomar todos os cuidados. Seja a morte pelo Covid, seja a morte pelo recolhimento, seja a morte pela falta de economia, entender que existem pessoas que vão ficar, têm a possibilidade de ficar sem o seu alimento na mesa. Então, nós devemos ter muita compaixão por todas essas perdas e olhar, porque por muitas vezes nós somos privilegiados, como eu, graças a Deus, tenho o privilégio, René, de poder ficar em casa e até desenvolver a sua atividade através de home office. Só que tem gente que não, tem gente que precisa estar trabalhando, precisa estar, né, colocando a mão literalmente na massa, na área de construção. Então é essa compaixão que nós devemos ter por todas essas pessoas. E eu acho que o recolhimento, você deve ter uma grande parcela do dia para você meditar sobre isso, qual vai ser o próximo passo e como vai ser. René, toque na Alma 2, quero saber como é que é essa história, o que aconteceu, então, o que levou vocês a isso? O que foi interessante? Esse aqui foi um grande sucesso, né? A gente teve muitos retornos dos nossos colegas, né? Que aplicaram na educação, que aplicaram na área social, nas empresas, nos consultórios. E então nos juntamos novamente, inclusive entraram mais 2 novas colegas nesse livro aqui, que é a Irene e a Débora. A Irene Cardotti, eu vi aí. E aí lançamos esse segundo livro, que são novos exercícios, né? Aqui, muitos dos exercícios no Toques da Alma 1 foram exercícios que aprendemos com os nossos professores. Sim. Né? Professores da Hellinger, professores de outros campos, como Juan Garriga, por exemplo, Stephen Hausner. E aqui existem alguns exercícios de autoria dos autores, né? Quer dizer, desenvolvidos... É claro, desenvolvidos nos treinamentos, no trabalho de consultório. Então, é a sequência, né, do Toques na Alma. Então, 1,
volume 2. Tá. E, logicamente, esse é um livro para você que quer, de repente, exercitar, né, certas dinâmicas. Logicamente que a gente orienta a exercitar isso junto com o facilitador. Se eu quiser o livro, como é que eu faço? Esse livro você pode encomendar pela editora Conexão Sistêmica ou com cada um dos autores que está aqui. Bom, aqui eu diria para entrar em contato com o René Schubert através das redes digitais. René Schubert, você vai ter os contatos com ele e aí sim poder adquirir conhecimento. E é legal esse tipo de interação porque isso vem do campo mórfico. Isso faz a grande membrana, a membrana ficar mais forte, mais nutrida de conhecimento. René, temos 42 segundos para acabar o programa, estão nos avisando. E eu quero que você deixe as suas considerações finais aí para essa câmera, dizendo quem está em casa vendo o Visão Sistêmica, o que eles podem esperar aí dessa volta da pandemia, vamos falar assim. O que vai ser a pós-pandemia? Vamos aproveitar esse momento que a gente tem essa tecnologia e vamos nos conectar. Não fiquem sozinhos, conectem-se, né? O Genésio tem esse programa, tem esse canal, conectem-se, interajam, trocam. Juntos vamos nos recuperar desse momento de pandemia. Ok. René, gratidão por essa entrevista mais uma vez, mais um programa maravilhoso. Tenho profunda gratidão por você, pelo teu trabalho, por tudo que você desenvolveu para nós na Constelação, por esse caminho. E gratidão a você, telespectador, por nos assistir aqui através do Com Brasil. Com Brasil fica sempre melhor. Essa família que cresce na 4ª rede de cobertura nacional. Fiquem com Deus e até o próximo Visão Sistêmica.